Hoje vamos mostrar quem são os pastores e alguns dos milhares de membros que não apoiam o golpe contra a Universal em Angola. O que pensam, onde vivem e o que esperam para a resolução definitiva do conflito em Angola. Vocês não têm vergonha, pastor? Tenha misericórdia das almas. Tenha compaixão, pastor Jumbi, pastor Fernando, pastor Bartolini. Tenha compaixão. Não chega! São mais angolanos aqueles que se intitulam como reformistas do que nós. São estas e outras inquietações que nós temos e vamos mostrar aqui ao país e ao mundo. Então, eu digo, de tanta indignação que eu tenho na minha vida, eu quero que o governo veja este lado. Chega do sofrimento das mamás, dos papás, da Igreja Universal. Enquanto cidadãos angolanos, e para que fique transparente que nós reconhecemos a liderança da IURD instituída pelo senhor Bispo Edir Macedo. E o governo tem que ver isso, porque é uma grande injustiça que está-se a fazer com a Igreja Universal. E nós não vamos admitir que isso dure muito tempo, que está a prejudicar a nossa mãe e a nós como membros da Igreja. Como pensam os pastores e fiéis que apoiam a Igreja e por que se mantêm ainda a apoiar a Universal em Angola e não o grupo dissidente? Para responder a estas questões, fomos ao encontro destes pastores e membros que nos falaram sobre a relação que têm com a Igreja Universal. Estas são as minhas filhas, esta é a Priscila Teixeira, Maria Teixeira. Também são da Igreja Universal desde sempre, não é? Exato, quer dizer que eu quando fui sozinha. Hoje eu tenho a minha família toda nas mãos do Senhor Jesus. Ela é titia da escolinha e a outra também. Priscila, tu que praticamente desde criança, desde bebê, sempre frequentaste a Igreja Universal, qual é a tua visão quanto a este conflito que neste preciso momento está acontecendo na Igreja? Eu nunca vi isso acontecer na Igreja, em todos os países que eu já acompanhei a Igreja. Eu nunca vi acontecer pessoas a se rebelarem, a quererem ficar com aquilo que eles encontraram. Querem que sejam deles. Então acho que isso tudo é um absurdo. Hoje, quando eu quero buscar a Deus, eu assento, olha, engraçado, até fiz um cantinho em casa, onde eu faço as minhas meditações. Eu assento ali, ou de madrugada, ou de dia, a hora que Deus quiser falar comigo, ou a hora que eu quiser falar com Deus, eu oro. Mas não é igual como quando os templos estavam abertos, quando eu ia à igreja, ia buscar uma palavra, ouvia ao vivo, é diferente do que ver pela televisão, não é? Porque a igreja é casa de oração, é um lugar onde Deus escolheu para que nós fôssemos adorar. O que eles já fizeram que mostram que eles estão a ajudar, querem ajudar as almas? O que se vê? Não se vê nada. Eles não vão evangelizar, não vão aos hospitais fazer visitas, não vão às cadeias, não vão os meninos de ruas fazer os anjos da madrugada, que é ir à rua de madrugada para ver aquelas pessoas que se drogam, para ajudar os drogados, para ajudar as prostitutas. Era uma coisa que se fazia antes? É, se fazia muito. Para ela não existe Universal renovada e nunca existirá. O seu maior desejo, segundo nos contou, é terem os templos devolvidos. É triste e é de lamentar, revoltante ao mesmo tempo. Hoje, não sei por que portas e travessas abrem as portas para eles. Eu não me revejo nesta situação, porque isso é um golpe. Eu não me revejo aí. Por que eu não me revejo aí? Porque eles não têm caráter para poder liderar uma igreja como a Igreja Universal, por causa das más condutas que eles têm, que eles vivem, que eles viveram, que eles vivem. Eles não estão preparados para liderar a Igreja Universal, porque a igreja
Universal é uma só. Ela está em mais de 134 países. Por que aqui em Angola só que vai ser diferente? Então, eu digo assim, não existe igreja renovada, não existe. O que é que se passa nessa nação? E outra coisa, nós somos angolanos, nós não somos brasileiros, nós não somos estrangeiros, nós somos angolanos. Nós queremos que o nosso governo venha resolver a nossa causa, entrega aos templos legítimos donos da Igreja Universal, porque nós não queremos eles têm má conduta. Essas manifestações não vão parar por aqui. Tanto nós, os bispos e pastores, os obreiros, os membros, os jovens, todos nós estaremos juntos por uma causa que é da injustiça que nós temos sofrido. Eu vou ser sincera, a Igreja Universal, mamãe, lesa o nosso coração, porque a Igreja prima por uma disciplina. Porque nós somos vários pastores, nós temos vários bispos angolanos, nós temos N pastores conosco, N famílias angolanas, então eles não podem estar a dizer em nome dos angolanos, porque nós somos angolanos e estamos aqui, na fé e firmes. Muitos destes pastores, bispos e membros têm um enorme sentimento de gratidão com a Igreja. Nós queremos que o tribunal resolva essa situação e não é o que acontece. O Ministério da Cultura veio e deu o seu veredito a favor dos reformados. E nós? Aonde é que nós nos colocamos nessa situação se nós também somos angolanos e também temos direitos? A Universal é a nossa mãe. Um deles é Cláudio Duarte, o mesmo que a imagem a ser agredido brutalmente pela Polícia Nacional rodou o mundo e promoveu uma série de manifestações de solidariedade em vários países. Aí eu coloquei as mãos na cabeça e fiquei de joelho. Aí é que esse polícia puxou o purete do outro colega e começou a espancar. Começou pelo bispo Alberto e depois eu acho que ele despejou toda a fúria que ele tinha em cima de mim. Porque a única coisa que eu queria era evitar que o povo sofresse ferimentos. Eu pensei que ao fazer esse procedimento de redenção, eles iriam parar, mas não foi isso que aconteceu. Eu gritava de dor e gritava que não estou armado, não estou armado, não estou armado, não estou armado, parem, parem, parem. E ele continuava a bater, continuava a bater. O pastor e a sua esposa expressam dor e decepção com o que viveram. Pela primeira vez na vida, ou naquele momento, eu senti vergonha do meu país. Esse é o sentimento que eu tinha naquele momento. Vergonha do meu país. Como já relatei, eu fui missionário fora de Angola durante 20 anos, mais de 20 anos. Passei em Portugal, nunca fui agredido em Portugal. Passei na França, nunca fui agredido na França. Passei na Guiana Francesa, nunca fui agredido. Nas Antilhas, nos Estados Unidos, que é um país que todo mundo vê as dificuldades, com muito racismo, antes mesmo aquela história que se passou com aquele americano negro que foi morto, eu estava nessa altura nos Estados Unidos. E eu lembro, em Miami, tinha o recolher obrigatório, mas quando eu passava e identificavam-me como pastor evangélico, eles falavam, pastor, por favor, faz atenção, vamos lhe proteger. Quer dizer, no país alheio eu fui protegido. A esposa, que é de nacionalidade portuguesa, relata os momentos de medo e impotência vendo o marido passar por tudo aquilo. Olha, naquele momento, é assim, a gente nunca pensa passar por essa situação. Até porque a gente está num país laico, um país de direito, um país que supostamente a gente tem direito de orar, de andar na rua e defender a nossa fé. E ao ver uma agressão tão brutal como foi, a gente diz, mas onde é que a gente está? Será que a gente está num país laico? Será que a gente está numa democracia? Existe democracia neste país? E foi nesse momento que eu fiquei, meu Deus, eu nunca vi uma situação assim. Num país que supostamente de direito e laico. E eu ver o Cláudio a chorar de dor
Eu, sem saber o que é que eu poderia fazer naquele momento, porque no meio daquela confusão toda, a gente não sabia o que fazer. Mas uma coisa que me chamou a atenção foi, eu não saio daqui. Chorando de dor, eu não saio daqui. Apesar do ocorrido, eles afirmam que continuarão firmes na defesa da sua vocação pelo Evangelho. Porque a gente tem convicção do que é que a gente está a fazer aqui. A gente não veio buscar nada além de almas, salvar almas. Então, quando a gente tem esse propósito, seja na dor, seja não importa a situação, a gente vai até o fim. É isso que a gente está fazendo aqui. Levando almas à salvação. E só isso. São milhares de famílias em Angola e além fronteiras que se posicionam em manifestações diárias e em declarações por todo o mundo contra o que vem se passando com a igreja no país. Aqui frente à Embaixada de Angola e conosco tem as cartas que nós vamos apresentar ao embaixador de Angola aqui em Portugal com relação a tudo quanto está acontecendo em Angola. A tomada das igrejas, e nós não aceitamos como angolanos. Por isso que nós vamos entregar essa carta ao embaixador de Angola aqui em Portugal. Olá, meu nome é Marisa, eu sou da Igreja Universal aqui do Reino Unido. Venho por este vídeo apresentar a minha revolta ou o meu repúdio em relação à situação que está a passar em Angola. Olá, meu nome é Gisela, eu sou membro da Igreja Universal do Reino de Deus e também sou obreira na Igreja do Reino de Deus em Londres. Estou aqui a fazer esse vídeo para mostrar a minha solidariedade com a situação atual que a Igreja está passando neste momento em Angola. Estou aqui para gravar esse vídeo para dizer que a Igreja Universal do Reino de Deus é só uma e é indivisível. E também venho pedir, clamar à justiça angolana e ao nosso presidente, o Sr. João Lourenço, que venham fazer justiça à nossa igreja e que a igreja venha a ser devolvida aos seus legítimos donos. São declarações de fiéis da igreja, alegando se sentirem invisíveis aos olhos das autoridades e que o Estado tem se feito surdo aos seus gritos de socorro. Por que o governo não vem a ouvir o que o povo tem para dizer? Estamos a lutar para que sejamos ouvidos, porque já é demais. Nós perguntamos, quantas pessoas mais precisarão gritar? Nós estamos a pedir, por favor, ao governo angolano, abram as nossas igrejas. E para aquelas que estão com os rebeldes, devolvam as nossas igrejas. E essa marcha, para mim, é para que o nosso governo ele sinta o que nós temos estado a sentir. Estamos cansados. E eu faço um apelo ao nosso presidente da República. Para nós não existe reforma. Então eu só peço a quem de direito, por favor, olhem pelo povo da Igreja Universal. Mas nós conhecemos que a igreja, quando veio aqui em Angola em 92, foram os brasileiros que enfraqueceram a igreja. Porque nenhum angolano aqui meteu uma igreja de pé. E o angolano que saiu e veio na Igreja Universal veio perturbado, veio com problemas, veio cheio de problemas e foi liberto na Igreja Universal. A igreja somos nós, é o povo. Basta ver que eles abriram as igrejas, mas a maioria das pessoas são aquelas que ficaram do lado de fora, porque a polícia estava aí para barrar a entrada dos verdadeiros proprietários da Igreja Universal do Reino de Deus, que são os milhares de fiéis. A verdade é que este conflito atinge milhares de famílias que se sentem desamparadas das autoridades judiciais e do Estado angolano para a condução imparcial desta crise. Até o momento não há ainda indicação de ações para corrigir os atos ilegais praticados. De qualquer das formas, vamos continuar a acompanhar o desenvolvimento do caso para lhe manter informado, pois toda a história tem sempre dois lados. Boa noite. Vocês não
tem vergonha, pastor. Tenha misericórdia das almas. Tenha compaixão, pastor Jumbi, pastor Fernando, pastor Bartolini. Tenha compaixão. Não, chega! São mais angolanos aqueles que se intitulam como reformistas do que nós. São estas e outras inquietações que nós temos e vamos fazer mostrar aqui ao país e ao mundo. Então, eu digo, de tanta indignação que eu tenho na minha vida, eu quero que o governo veja este lado. Chega do sofrimento das mamás, dos papás, da Igreja Universal. Enquanto cidadãos angolanos, e para que fique transparente que nós reconhecemos a liderança da IURD instituída pelo senhor Bispo Edir Macedo.